falar com vocês sobre algumas coisas, né, alguns detalhes, para que vocês consigam gabaritar as questões de vestibular. Bem? Então vamos começar. Eu sou o professor Adson e aí já trabalho com a questão, professor de língua inglesa, e já acho importante começarmos falando sobre a questão do vestibular em si, né, como um todo. Alguns vestibulares, eles exigem dos alunos que consigam interpretar, que saibam ler aquele texto, enfim, aquela notícia ou aquela música, e consigam entender a ideia principal, consiga perceber o que de fato tem nas questões, o que de fato você precisa entender para responder aquelas questões. É importante dizer também que outros vestibulares, assim como esse, pedem para que o aluno lembre, entenda os tempos verbais, a questão gramatical. Isso é muito importante. Então, trabalhar a questão da leitura é importante, estudar a gramática também. Tudo certo? Então vamos lá. Vamos resolver essa primeira questão aqui. E a pergunta está em inglês. Ele diz: What is the central idea of the text? Choose the correct answer. É importante prestar atenção na pergunta. Ele fala central idea. Lembra que eu disse antes sobre entender uma ideia principal? É justamente isso aqui que ele quer, tá? Então vamos lá. Antes mesmo de ler a tirinha, é importante entender as alternativas, né? As assertivas. Porque a partir daí você entende o que está sendo perguntado, vai no texto e vai ficar bem mais fácil essa compreensão. Letra A, por exemplo, ele diz: Although everybody knows the importance of English, not everybody is able to learn the language. Ou seja, embora todos conheçam a importância da língua inglesa, nem todos são capazes de aprender a língua. Letra B. People's capacity to learn a second language diminishes rapidly over time. Therefore, children are better learners than adults. Ou seja, as pessoas têm a capacidade de aprender uma segunda língua e diminui gradualmente ao passar do tempo. Contudo, as crianças aprendem melhor do que os adultos. Letra C. Among the four languages skills, ou seja, entre as quatro habilidades, speaking is hardest one to develop in English language. Ou seja, a fala é a mais difícil entre as habilidades. Letra D. People can learn English use different tools and resources, such as textbooks, video and podcast. Então, ele está dizendo que as pessoas podem aprender inglês com diferentes ferramentas, diferentes fontes, assim como textos, através de vídeos e podcasts. Ok. Número 4. Technology is part of learning English as a second language at different levels all over the world. Ou seja, a tecnologia é parte do aprendizado de língua inglesa, de uma segunda língua, em diferentes níveis em todo o mundo. Então vamos lá. O que a tirinha diz pra gente? Ele diz: When English is not your native language, quando a língua inglesa não é a sua língua nativa. Então ele diz, primeiro, reading in English, ou seja, ler em inglês. Ela diz, so funny, tão divertido. It's easy, é fácil. No segundo, ela diz que watching a movie in English, assistir um vídeo, um filme em inglês. It's an impossible puzzle, and I love it puzzle. Ou seja, é um quebra-cabeça, mas eu gosto de quebra-cabeças. Na terceira, ela diz listen to an English podcast, ouvir um podcast da língua inglesa. Aqui você entende, você começa a perceber que ela começa a soar. Ou seja, aqui já tem uma dificuldade um pouco maior. I don't like Starbucks. E aí ela vai dizendo, vai falando sobre, vai tentando pronunciar o que tem no podcast. Ela diz, merda, it's a piece of cake, é fácil. E no último, ela diz, pelo menos tem escrito aqui, speak in English, ou seja, falar inglês. E ela tenta pronunciar algumas coisas, mas é bem complicado. Você percebe que as palavras não são palavras formais, são palavras da língua inglesa. Então, aqui eu acho que ela queria dizer much, e tem uma produção toda estranha, ou seja, ela não consegue pronunciar essas palavras. E aqui embaixo existe um palavrão, ou seja, dizendo que é uma tarefa muito difícil. A partir disso, a gente consegue entender que na questão
na letra C, na assertiva C, ela diz que among the four language skills, speak English is the hardest one to develop in English language. Ou seja, das 4 habilidades, a fala é a mais complicada entre elas. Tudo bem? Letra D. Tá. Seguindo. Gente, ainda observando a tirinha, ela diz que a piece of cake is an idiom. Idioma significa expressões idiomáticas. Por exemplo, a gente fala que quebra-cabeças. É muito importante conhecer as expressões idiomáticas da língua inglesa, porque é muito comum aparecer nos textos. Por exemplo, vocês já ouviram falar sobre It's raining cats and dogs? Você pensa, você deve estar falando sobre está chovendo gatos e cachorros. Não, quer dizer que está chovendo muito. Quando alguém diz It costs a leg and an arm, quer dizer que é algo muito caro. Aqui na tirinha ela diz It's a piece of cake. Tá. E aí a pergunta é which based on the whole idea of the text means? Ou seja, o que significa esse piece of cake de acordo com a tirinha? Vamos lá, o que seria? A good idea or plan, uma boa ideia ou um plano? Letra B, a very easy task or accomplishment, ou seja, algo muito simples de se fazer, de resolver. Letra C, a way of asking what someone's thinking, ou seja, uma forma de se perguntar o que alguém está pensando. Letra D, something good and not recognized at first, alguma coisa que não se consegue identificar logo de cara. Ou letra E, someone who lacks intelligence, alguém que sofre com falta de inteligência. Folks, quando ela diz piece of cake é muito fácil, seria a letra B, a very easy task or accomplishment, ok? Algo muito fácil de ser resolvido. Tá? Letra B. Seguindo, eu disse anteriormente que é importante lembrar dos nossos tempos verbais, presente, passado, futuro, é importante lembrar dos verbos auxiliares, enfim. Aqui nessa questão é uma letra de uma música, onde se diz o seguinte: I heard that you settled down, that you found a girl and you married now. I heard that your dreams came true. Yes, she gave you things I didn't give to you. Aqui nessa música a gente entende que existem algumas palavrinhas que têm a ver com o específico tempo verbal. Por exemplo, quando ela diz that you found a girl, que você encontrou uma garota, you're married now, você se casou, ou seja, você está casado agora, você se casou. E ali você tem o verbo marry, que é casar, e married, casou. I guess she gave you, o verbo give é dar, o verbo gave é deu. Ok? Gave you things, te deu coisas. I didn't give to you, coisas que eu não dei para você. Didn't é o verbo auxiliar no passado. Então, a pergunta é, interessante que essa pergunta está na língua portuguesa, ela diz, qual o tempo verbal predominante da estrofe apresentada? Muito simples, casou, deu, enfim, encontrou, são palavras do passado simples. Letra A, present perfect? Não é present perfect. Simple future? Não tem o verbo auxiliar will para ser futuro. Simple past, claro, passado simples. É importante dizer que nossos verbos regulares, eles terminam com ED no final. E os verbos irregulares, eles mudam a forma. Por exemplo, eu posso falar do verbo love, e o passado dele é loved. Do verbo walk, e o passado é walked. Mas como seria o passado do verbo, o verbo ter? O verbo to be, was ou were? Qual é o passado do verbo go, o verbo ir, went? Ou seja, as palavras, os verbos mudam. Verbos regulares mudam, os verbos irregulares mudam. Os verbos regulares apenas acrescentam o ED, como é o caso ali do verbo settled, por exemplo. Enfim, é isso. A letra D não pode ser present continuous, não, e simple present também não. É isso. Muito obrigado pela atenção.